Olá, sou Mauri Turíbio, faço parte do grupo de trabalhadores do Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz. Vamos dar continuidade aos estudos do curso básico 2 da Federação Espírita. O nosso curso, o livro que a gente adota é essa edição um pouco mais antiga aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre a aula número 11, fala sobre lei de igualdade. Tanto nesta versão como na versão mais recente, é a aula então número 11. Lembrando que o que nós vamos falar aqui é um resumo. As pessoas que quiserem se aprofundar um pouco mais, e eu recomendo que assim o façam, procure o Livro dos Espíritos, né? Aqui está um pouco mais desenvolvido o tema. São as questões 803 a 824. E nós vamos começar falando sobre igualdade natural. Todos somos iguais perante Deus, né? Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, né? Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, estamos sujeitos às mesmas dores, às mesmas provas, e o corpo do rico e do pobre se destrói do mesmo jeito, quer dizer, todos vamos para o mesmo lugar. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem pelo nascimento nem pela morte. Somos todos iguais perante Deus. Nós sabemos pela história aí que algumas classes eram privilegiadas porque diziam-se enviados de Deus, né? Eles tinham uma divindade por trás deles. E na verdade, perante Deus, somos todos iguais. Existem desigualdades de aptidões. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um viveu mais ou menos tempo e realizou mais ou menos aquisições, quer dizer, as experiências foram diferentes para cada um. Isso faz com que a gente entenda as diferenças que há de acordo com o grau de experiência e com a vontade de cada um, que é o livre-arbítrio, né? Todos nascemos iguais, um se desenvolve mais ou menos, dependendo das experiências a que é submetido, dependendo do livre-arbítrio, da vontade que tem de escolher seus caminhos. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente que outros. Isso faz com que alguns espíritos tenham aptidões diferenciadas, né? Aptidões diversas. É o que a gente vê aí observando aqueles que têm mais aptidão para música, outros para desenho, para as artes do modo geral, para as exatas, né? Isso tudo depende das experiências que ele viveu, no ambiente que ele viveu e no livre-arbítrio, na vontade que ele teve de tomar este ou aquele caminho. Essa mistura de aptidões, ela é necessária para que cada um possa contribuir, né? Então, por exemplo, se eu tenho mais aptidões para exatas, mas o outro tem mais para humanas, há um complemento aí, um complementa o outro. Isso faz com que cada um tenha uma função e todos se complementem. Teoricamente, existiria um equilíbrio na humanidade. Os habitantes nos mundos superiores, que são criados antes de nós, né? Antes do nosso mundo, eles vêm aqui habitar para servir de exemplo. Então, muitas vezes, eles vêm ao nosso mundo para poder nos ajudar na evolução, para poder servir de exemplo para novos aperfeiçoamentos. É aí que a gente vê, então, aquelas pessoas que acabam saindo, aqueles pontos fora da reta, né? Que a gente costuma dizer. São pessoas que se sobressaem por algum motivo, né? Por uma aptidão fora do comum, ou na ciência, ou nas artes, na economia, seja lá onde for. Então, essa diversidade de aptidões, ela está relacionada com o grau de aperfeiçoamento que o espírito tenha chegado. Deus permitiu os diferentes graus de desenvolvimento para que os mais adiantados possam ajudar os mais atrasados a progredir, né? A gente já viu isso em outras aulas que a gente estudou,
que sempre o que tem mais ajuda o que tem menos. Então aquele que está um pouco mais adiantado intelectual e moralmente, ele acaba ajudando e puxando aquele que está mais atrasado. Os homens, necessitando um dos outros e se ajudando mutuamente, eles acabam compreendendo melhor o que é a lei da caridade. Então, o espírito, ele está sempre num grau de progressão contínua, né? Ele jamais regride. Ele pode, muitas vezes, até estacionar numa determinada ocasião da sua evolução, mas voltar para trás jamais. Muitas vezes ele escolhe voltar num evoltório mais rude, né? Numa situação mais precária do que a que ele viveu anteriormente, mas para servir de lição e ajudá-lo a progredir. Então, aquele cara que foi muito rico e fez mau uso da sua riqueza, teve dinheiro de sobra e não soube utilizá-lo de forma correta, muitas vezes ele opta em voltar numa nova encarnação de uma forma mais difícil de vida, né? numa família pobre, por exemplo, que é para poder valorizar mais, para poder desenvolver outros pontos, né, da sua evolução total que ele necessita. E aí ele passaria a valorizar. Então ele pode servir de lição, né? Isso tudo serve de lição quando ele volta de uma forma assim, ou às vezes volta com alguma deficiência, por exemplo, motora ou mental até. Isso serve como freio, isso serve como aprendizado, jamais como castigo, né? A gente já viu isso também várias vezes. Vamos falar um pouquinho sobre as desigualdades sociais. As desigualdades sociais, elas não se enquadram nas leis naturais, elas não são obras de Deus, né? Elas são consequências do orgulho e do egoísmo do próprio homem. Então a sociedade que acabou promovendo essas desigualdades sociais. Essa desigualdade, um dia, elas desaparecerá. Essas desigualdades um dia desaparecerão, junto com essa predominância do egoísmo e do orgulho, né? A partir do que o homem conseguir perceber e dar mais valor para a caridade, para a igualdade, ele vai acabar deixando de lado essas práticas de orgulho e de egoísmo que ainda são tão comuns nos nossos dias. A gente sabe que todas as leis são mutáveis, né? As leis civis, as leis dos homens, de acordo com cada sociedade, de acordo com cada época. Porém, as leis de Deus são eternas, essas são imutáveis. À medida que a humanidade avança ética e moralmente, essas desigualdades elas desaparecerão, né? O que realmente restará é aquela desigualdade que é só fruto de mérito e das virtudes adquiridas pelo homem. O que a gente já falou há alguns minutos atrás aí com relação às aptidões, né? Então, tudo que será conquistado, que poderá ser desigualdade, será fruto dos méritos e das virtudes que cada espírito adquire, que cada vivente adquire, que vai fazer com que tenham as desigualdades, mas jamais desigualdades sociais. As desigualdades das riquezas, né? Nós sabemos que, a gente já viu na lei do trabalho, né? Que o homem tem por missão trabalhar para melhorar materialmente o planeta. Cabe ao homem dispor da melhor forma possível dos recursos materiais para que ele possa receber um dia toda a população que o planeta comporta. Então, na verdade, esses recursos têm que ser bem geridos, né, através da inteligência, da melhor forma possível, para que possa alimentar todos, não faltar nada para ninguém. Só que para realizar esse trabalho, ele precisa de recursos, e a necessidade faz com que ele criasse a riqueza, que fez com que descobrisse a ciência. Então, assim, para poder promover a alimentação, para promover o bem-estar geral da população da Terra, foi necessário realizar trabalho, foi necessário realizar recursos, né? Criar recursos,
Consequentemente, criou-se a riqueza para poder promover maiores trabalhos, né? Então, a gente sabe que sem riqueza não haveria maiores trabalhos, nem atividade, nem estimulante para ações e nem pesquisas. Na verdade, a riqueza, ela não é um mal, né? O mal está no mau emprego dela, que a gente vai ver já já. Então, através dessas atividades que o homem amplia e desenvolve a inteligência, é que ele concentra primeiro na satisfação das suas necessidades materiais e depois o ajudará a compreender as verdades morais. Então, primeiro é o trabalho, satisfaz as primeiras necessidades, as necessidades materiais. Em seguida, isso acaba promovendo riqueza, né? Que é para poder movimentar mais, poder expandir mais, poder financiar ciência, para poder fazer com que evolua o planeta de uma forma geral. Falar um pouquinho da riqueza hereditária. A riqueza hereditária ela pode ter origem nem sempre louvável, né? Ela pode ser fruto de alguma injustiça, de ter passado alguém para trás, de ter feito algum roubo no passado, tomado as terras de alguém, coisa desse tipo. Apesar dos herdeiros não serem diretamente responsáveis, né? Lembrando que cada um responde pelas suas faltas, né? Nós respondemos pelos nossos deveres e pelas nossas faltas. Se o herdeiro sabe, ele não pode ignorar. Aí ele tem por obrigação, já que essa fortuna está em suas mãos, ele tem a oportunidade de reparar um pouco essa injustiça, empregando-a de forma adequada, né? Ajudando mais o próximo, tentando fazer alguma coisa mais para a sociedade. A gente tem que lembrar que toda ação, ela traz os seus frutos. Então a gente sabe que boas ações, frutos doces. Más ações, frutos amargos. A riqueza, ela não é um sinal em si mesma, ela não é um mal em si mesma, né? A riqueza, como eu acabei de falar. Ela precisa ser bem utilizada. Ela bem utilizada, ela leva a humanidade não só ao progresso material, como intelectual, mas também ao progresso moral, né? Ela pode financiar grandes pesquisas, financiar grandes eventos para a humanidade. O grande problema é que, do modo geral, o homem acaba abusando, né, dessa riqueza e abusa também de todos os dons que Deus deu. A partir do momento que isso acaba ocorrendo, a riqueza deixa de ser um bem, deixa de ser boa, para passar a ser má. Deus não teria posto a riqueza na terra se não fosse para nos ajudar, para promover bem-estar, para promover desenvolvimento, de um modo geral. Deus concentra a riqueza em determinados pontos, né, do planeta e mesmo dentro do nosso país, em determinadas cidades, em determinados grupos, para que dali ela se expanda uma quantidade suficiente de acordo com as necessidades. E ela se desloca constantemente para que não fique longo tempo improdutiva nas mãos daqueles que não estão sabendo utilizá-la. Então todos têm oportunidade de riqueza. Então a gente percebe, olhando a história, né, na história da humanidade, aqueles impérios que se desenvolveram sempre quando estão no auge, né, da riqueza e do desenvolvimento, muitas vezes há a derrocada e outros aparecem emergindo enquanto outros submergem e aí vai. Na história atual a gente também consegue perceber muito bem a riqueza mudando constantemente de mãos. Então, primeiro, aquele que está com a riqueza na mão muitas vezes não está fazendo bom uso dela. Segundo, para dar oportunidade para quem ainda não tem, que possa se desenvolver adequadamente. O que aconteceria, isso aí é uma utopia, né, principalmente dos socialistas, né, se pudéssemos repartir toda a riqueza da Terra com igualdade entre todos os habitantes,
né? Eu acho que muita gente já pensou isso. Porque poderia ter uma distribuição equitativa para todo mundo, com tudo isso que tem de riqueza na Terra, estaríamos todos bem. Primeira coisa, que a hora que nós dividíssemos o que nós temos disponível hoje, caberia só uma pequena parcela para cada um. Isso provavelmente seria insuficiente e não resolveria o problema de cada um, né? Segundo, não haveria recursos suficientes para desenvolver grandes trabalhos. Grandes trabalhos exigem grandes investimentos, pesquisas, e tanto os grandes trabalhos como as pesquisas é que desenvolvem o progresso e o bem-estar da humanidade. Se está todo mundo no mesmo nível, recebendo, entre aspas, o suficiente para viver, que na verdade não seria suficiente, né? Não haveria sobra, né, de riqueza necessária para promover grandes trabalhos, grandes desenvolvimentos de pesquisa para ciência, esse tipo de coisa. E terceiro, cada um tendo o suficiente para sobreviver, o homem não sentiria aquela vontade, aquela necessidade de procurar novas descobertas, de procurar novos negócios. A gente sabe que nós temos que ser desafiados constantemente. Muitas vezes, aqueles que estão habituados com o mínimo necessário para sobreviver se acomodam e daí não evoluem mais. Então, em pouco tempo, se todos estivéssemos no mesmo nível, economicamente falando, né, com a riqueza uniformemente distribuída, com certeza esse equilíbrio estaria desfeito. Primeiro, porque existem caráteres diferentes, né? Segundo, porque há aptidões diferentes. Então, no nosso grau de evolução, a maioria já não trabalharia, não estudaria. E os homens, eles não são igualmente inteligentes, ativos e previdentes para conservar essa riqueza. Somos todos ambiciosos e invejosos, né? Então, aquele equilíbrio, teoricamente, no primeiro instante que existiria, já estaria fora, porque sempre existiria um mais inteligente, um pouquinho mais ativo, que procuraria daquilo que ele recebe fazer render mais. Até aquela história das moedas, né, do fazendeiro que distribuiu uma moeda para cada um e voltaria dali um ano para saber o que cada um fez com o dinheiro. Então é mais ou menos a mesma coisa, né, dessa parábola. Cada um ia pegar a sua quantidade, um ia se contentar com aquilo, não ia mais esquentar a cabeça, porque teria o mínimo suficiente para sobreviver, o outro já achando que aquilo é pouco, consequentemente já estaria fazendo novos negócios para tentar movimentar e o desequilíbrio estaria de novo acontecendo. O equilíbrio, a gente precisa lembrar que ele existe em tudo. Quem perturba esse equilíbrio é o próprio homem, né? O melhor aproveitamento das vocações, ele pode provocar um equilíbrio menor, um desequilíbrio menor no aproveitamento, na estrutura da sociedade, né? Com menor perda econômica social. O que quer dizer? Se cada um se desenvolver adequadamente dentro das suas aptidões, um completa o outro e haveria aí um sincronismo, não estaria nada fora do lugar. O que acontece é que muitas vezes, com a ambição e com a inveja, a pessoa acaba deixando-se levar, né, e escolhe uma profissão errada, acaba tomando rumos outros que não os ideais, de acordo com o seu objetivo principal, de acordo com com a sua aptidão principal, né? Se deixando levar pela inveja, se deixando levar por uma ambição. E isso acaba decorrendo no desequilíbrio. Com a evolução tanto intelectual como moral da Terra, os extremos de miséria e riqueza excessiva, eles devem ser corrigidos, né? A partir que o homem começa a perceber da melhor forma possível
como pode fazer uso da produção e da distribuição dos recursos, começa a haver um equilíbrio maior entre miséria e riqueza. Miséria e riqueza, né? Esse é o grande objetivo da humanidade. E o que a gente pode falar com relação ao bem-estar, já que não existe igualdade de riqueza, né? O que a gente pode falar com o bem-estar? O bem-estar, ele é relativo. Cada um pode gozá-lo, cada um pode aproveitá-lo como bem entender. O verdadeiro bem-estar, eu achei essa frase aqui tão bacana e profunda para a gente pensar, né? O verdadeiro bem-estar, ele consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos pelos quais não se tem gosto. Então, o que é bem-estar? É você fazer o que você quer, na hora que você quer, no tempo que você precisa. É você trabalhar com prazer, com satisfação. Então, mais uma vez, se você não está utilizando as suas aptidões, você acaba usando as suas aptidões, sufocando suas aptidões e trabalhando, por exemplo, numa coisa que você não gosta, você não está bem, né? O grande segredo, o grande equilíbrio, na verdade, é encontrarmos o que fazer do nosso tempo de forma mais leve e serena possível, de forma que a gente se sinta bem, trabalhando, descansando, tudo no seu determinado tempo. Cada um tem aptidões diferentes. Nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Então, de novo, né, aquilo que eu falei lá atrás, se cada um for atrás das suas aptidões de forma correta, então nós teríamos médicos, advogados, cientistas, professores, sem nos preocuparmos muito com remuneração, com valorização da carreira, e sim com as aptidões. Estaria tudo regulado, tudo perfeito, tudo funcionando. Agora vamos falar um pouquinho das provas da riqueza e da miséria. No Livro dos Espíritos, na pergunta 814, ela é assim: por que Deus concedeu a uns riqueza e poder e a outros a miséria, né? Por que isso? Muita gente pergunta isso. Então, quem não é espírita tem dificuldade de entender. Nós, que estamos ainda estudando, nos desenvolvemos, a gente já começa a entender o porquê das coisas, né? Por que essas diferenças acontecem? Na verdade, nós sabemos que tudo que acontece por provas e expiações. Se nós estamos aqui nesse planeta Terra, é porque nós temos algumas coisas a serem lapidadas e serem aprendidas. Então, para uns é fornecida a riqueza e para outros a pobreza, riqueza e poder, e para o outro pobreza, essas diferenças, elas são nada mais que para provar a cada um de maneira diferente, né? Uns pelo excesso, a riqueza, e outros pela submissão. Então, o que é rico, ele tem aí uma missão também bastante árdua, né? Não é tão simples como parece. E o que é pobre, ele tem que entender se submeter, trabalhar para se desenvolver e não ficar murmurando aí, chorando pelos cantos. Então, a posição elevada no mundo, a autoridade sobre os semelhantes, né, o acúmulo de riqueza, elas são provas tão grandes e arriscadas como a miséria. Quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações ele tem a cumprir. Ele tem maiores meios, ele dispõe de maiores meios para poder fazer o bem. E se ele não o fizer adequadamente, ele vai ser cobrado lá na frente. Daí a importância que o rico tem de fazer bom uso das riquezas que lhe foram confiadas. Sabemos que a riqueza e o poder, ela normalmente despertam paixões, né, que prendem o homem mais à matéria.
e o distanciam da experiência espiritual, né? O distanciam da perfeição espiritual. Então a gente sabe que o rico, ele deve empregar a riqueza que lhe foi confiada com discernimento e com critério. A tendência, né, das pessoas mais abastadas é sempre se afastarem do lado espiritual e cultuarem mais o supérfluo, né? As benesses que toda essa riqueza pode lhes proporcionar. E acaba deixando de lado o lado espiritual. Essa é uma tendência geral. Aqueles que conseguem fazer bom uso, que conseguem perceber, eles acabam se beneficiando disso. O rico, ele deve empregar sempre a riqueza com critério. E a gente tem que lembrar, por exemplo, do exemplo de Jesus, né? Jesus veio para a Terra, nasceu numa manjedoura lá, numa família super humilde, de uma forma super humilde, numa família que não era tão humilde assim, né? Porque José era carpinteiro e ele tinha uma certa condição, não era tão pobre assim, mas Jesus sempre foi humilde e sempre conviveu com humildes. E ele sempre deu exemplo, né? Exemplo de humildade. É isso que a gente sempre deve levar em conta. Lembremos que cada espírito é um ser, né, com programação própria. Então, quando nós preparamos a nossa reencarnação, nós mesmos, juntos com os nossos amigos, mentores, é que escolhemos o que vamos vivenciar aqui no planeta Terra. Então, tudo isso é fruto das nossas vivências, nossas realizações passadas e presentes, né? As conquistas materiais e espirituais, elas marcam nossa etapa evolutiva. Independente da encarnação, ora como homem, ora como mulher, ora como rico, ora como pobre. O que vai marcar a nossa programação, o nosso planejamento dessa nova reencarnação são as nossas necessidades de nos aprimorarmos, né? Se nós, na verdade, vivemos muito como ricos, esbanjamos, não soubemos fazer bom uso, a gente vem como pobre para poder valorizar, desenvolver o nosso outro lado mais caridoso, mais afetuoso. Se for ao contrário, né? Às vezes a gente veio já como pobre, com dificuldade danada, vivendo uma miséria, mas conseguiu progredir, conseguiu não ficar se lamentando o tempo todo, mas aceitando, se submetendo, mas trabalhando, estudando, progredindo. Nada impede que numa próxima encarnação nós venhamos um pouco mais abastados, para que possamos, já que aprendemos a fazer caridade, então já com a riqueza que nos é confiada, fazer um pouco mais pela humanidade, por aqueles que estão mais próximos da gente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Nós já falamos que perante Deus todos somos iguais. Nascemos da mesma forma, morremos da mesma forma. Deus nos concede inteligência do bem e do mal e faculdade para progredir. Não há superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, né? Nós já falamos isso. Então, ninguém nasce privilegiado e nem depois que morre vira herói, morre, tem algum privilégio aí por ter morrido. Todos estamos submetidos às leis naturais, às leis divinas. Então, Deus nos criou como espíritos iguais, com compromissos assumidos conforme o uso do livre-arbítrio das várias encarnações, né? Que a gente já falou aqui, ora como homem, ora como mulher, ora como rico, ora como pobre. O homem, em geral, ele se destina mais a trabalhos mais pesados, mais rudes, né? A maioria dos homens tem uma constituição física mais abrutalhada, maior, né? Que é justamente para poder, por ser fisicamente mais forte, ter uma função original de proteção, uma função fazendo trabalhos mais pesados. Deve ter o cuidado
a gente deve ter o cuidado que esses dons não sirvam para oprimir, né? E escravizar os mais fracos. Isso a gente também está cansado de ver, que muitas vezes os mais fortes acabam oprimindo os mais fracos, acabam escravizando-se, fazendo uso da sua força, né? Para oprimir os mais fracos. A mulher, ela é mais sensível, em geral é mais sensível, ela é como a sua constituição física é um pouco mais delicada, ela é para trabalhos menos pesados, e ela acaba desenvolvendo outras aptidões, até provenientes da maternidade, que o homem não tem, né, esse dom. E dá, porque a mulher acaba dando as primeiras noções de vida a todos. Então, existem diferenças físicas entre homem e mulher, porém todos temos o mesmo direito. O que nós podemos perceber é que homens e mulheres têm o mesmo direito, porém funções distintas. O marido e a mulher, eles são companheiros, né? Eles desempenham funções, tarefas comuns com a mesma responsabilidade. A mulher, ela não deve ser imitadora do homem, ela deve ser sua companheira de vida, célula da família, né? As feministas que me desculpem, mas existem diferenças entre homem e mulher, diferenças físicas, jamais morais e de inteligência, não é isso, né? A mulher, ela tem alguns dons que eles são mais comuns do que os homens. Então, eles devem ser companheiros, se ajudar mutuamente na evolução, jamais competidores, né? E jamais uma mulher pode querer se equiparar ao homem, né? Se equiparar, que eu quero dizer, fisicamente, né? Não é intelectualmente, pelo amor de Deus, não é isso. Os sexos, eles só existem nessa organização física que a gente conhece aqui, né? A gente sabe, já foi dito anteriormente, que nós podemos reencarnar tanto de um jeito como no outro. Tudo vai depender da nossa necessidade de desenvolver melhor algumas aptidões que muitas vezes estão sufocadas. Então, se você, por exemplo, veio como homem nesta encarnação para desenvolver determinadas aptidões que são típicas e características do sexo masculino, muitas vezes você acaba tendo que voltar como mulher na próxima encarnação para poder desenvolver aquele outro lado, mais maternal, mais meigo, tal, para que se complete, para que você consiga ser um ser único, perfeito. Essa é a função. E para concluir agora, nós vamos falar um pouquinho da igualdade perante o túmulo. Quer dizer, o desejo de perpetuar a própria memória, né, naqueles monumentos fúnebres, aquelas campas, né, aqueles mausoléus luxuosos, isso é originado do orgulho. Então, os familiares, eles fazem isso por ostentação e para exibição de riqueza, né? Isso foi muito usado no passado, já visto, se visitarmos os cemitérios mais antigos aí, a gente percebe verdadeiras capelas, verdadeiros mausoléus, né? Em granito, ostentando uma riqueza, às vezes da família, que é só por orgulho, nada mais do que isso. As pompas fúnebres, quando elas homenageiam, né, os velórios, quando eles homenageiam a memória de um homem de bem, elas são justas, né? Elas são de um bom exemplo. Mas a gente não pode esquecer que a tumba é o lugar de encontro de todos, sem distinção. É o rico, o pobre, o homem, a mulher. A única certeza que nós temos é que uma vez terminados os nossos dias aqui na Terra, é para lá que a gente vai, né? Uns enterrados, outros incinerados, mas todos têm o mesmo fim. O rico que quer perpetuar suas memórias através de monumentos, de mausoléus, ele na verdade só está desperdiçando. Só está desperdiçando, porque o tempo destrói tudo, né? Nós sabemos que o nosso corpo
é perecível também, né? Voltaremos à terra. Então, é desperdício. É assim que a natureza quer, né? Nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. E volta para a natureza. Então, tudo que é excesso, tudo que é exagero em termos de apresentação material, fica tudo aqui, não tem valor nenhum, né? Então, essas pompas fúnebres, elas nada acrescentam à hierarquia espiritual da gente. Ela não nos faz subir um degrau a mais só por causa disso. O que importa, na verdade, que a gente vem falando o tempo inteiro, são as boas ações, é o nosso bem-estar, é estarmos com a consciência tranquila, de termos tido uma existência correta, segura, sem fazer mal ao próximo. Espero que eu tenha dado o recado e peço, por favor, para que aprimorem seus conhecimentos lendo o Livro dos Espíritos. Muito obrigado.